Buenos días, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, quisiera agradecer a comissão organizadora, em especial ao Dr. Diego Lescano, por la invitação e dizer que é um honor estar aqui com vocês para falar sobre um tema que é muito polêmico. É polêmico porque os dados, há dados, pero los resultados são muito controversos. E agradeço também por participar de este evento que é muito importante para o sector agropecuário. Nesta charla, hablaré sobre os seguintes tópicos: variação del peso al nascimento. En este tópico, hablaré sobre la origen y las causas del peso al nacimiento. Y también hablaré sobre placenta, que es el órgano de cambio de nutrientes y gases entre madre y fetos. Y ustedes verán que es el principal órgano responsable por el peso al nacimiento. Después hablaré sobre el manejo nutricional pre y post cobertura y también el manejo nutricional durante el período gestacional. Son dos fases en que é muito importante o correto manejo nutricional. E para finalizar, algumas conclusões com mensagens para vocês levarem para suas granjas. Eu não posso decidir para vocês, eu vou mostrar os caminhos, mas as decisões serão vocês que irão tomar. En las últimas décadas, el mejoramiento genético ha enfocado en aumentar el tamaño de la camada, lo que originó las hembras hiperprolíficas. La verdad es que las hembras hiperprolíficas, o con el advento de la hiperprolificidad, hubo muchas ventajas, como por ejemplo, maior número de lechones disponíveis para a venda em la terminação. Por outro lado, muitas desvantagens também ocorreram, como o aumento de variação do peso da camada ao nascimento, ou seja, uma maior desuniformidade da camada, com o aumento da proporção de lechones que nascem mais pequenos, mais flacos, e com isso há uma maior taxa de mortalidade. E esta maior taxa de mortalidade é problema não somente econômico, mas também é problema de bem-estar animal. A incidência de lechones que nascem pequenos não é problema de los países de Latinoamérica, pero é problema mundial. E isto está muito bem representado neste gráfico, onde nós podemos observar a evolução do tamanho da camada em dados publicados em França pelo Institut du Porc. Por favor, mirem. En los últimos 20 años, hubo un aumento en el tamaño de la camada de por lo menos 3 a 4 lechones. Pero si ustedes vean acá en la columna negra, que representa o número de lechones vendidos, nós podemos perceber que o incremento não se dá em la mesma quantidade. Nós podemos ver em tamanho da camada. Então, porque este fato ocorre porque há uma
alta taxa de mortalidade nestes animais. Principalmente, esta taxa é mais proeminente durante a fase de maternidade hasta el destete. De onde vienen os lechones mais pequenos? É problema que ocorre ainda em la gestação, durante a vida intrauterina. Como nós podemos observar neste dibujo, os lechones, os fetos menores, se ubicam em los terços médios do útero e normalmente o espaço para crescer não é largo. Estes lechones, estes fetos, vêm de placentas mais pequenas, placentas que não possuem fluxo de sangue muito alto. Por lo tanto, estes fetos, eles adquirem adaptações para conseguir sobreviver após o nascimento. Uma dessas adaptações é justamente diminuir o taxa metabólico. Então, estes fetos, eles não crescem na maneira que deveriam crescer. Então, quando nascem, estes animais são fisiologicamente comprometidos em termos de reserva energética, capacidade termorregulatória. Por lo tanto, são fetos que necessitam mais calor, gastam mais energia para aquecer. E, además, o consumo de calostro é atrasado e reduzido. E também estes animais apresentam uma desvantagem como com a competição por las mejores tetas. Em resumo, estes animais não vão conseguir se desenvolver como os hermanos ou os outros animais que nasceram com peso normal. Neste trabalho hecho por minha alumna de doutorado, Ana Luisa Alvarenga, este trabalho foi hecho em uma granja comercial e, por favor, observem no gráfico, aqui em negro, nós temos os lechones que nasceram com o peso normal e em branco, os lechones que nasceram com peso mais baixo. Se compararmos o desempenho, como a ganância diária de peso, podemos perceber que desde a maternidade hasta a recria e terminação, os lechones que nascem pequenos, eles vão se quedar pequenos. Não há como um crescimento compensatório para estes animais. Então, são animais que vão se quedar pequenos hasta a venta. E quais são os fatores que afetam o peso ao nascimento e a uniformidade? Existe uma correlação negativa entre peso ao nascimento, uniformidade e tamanho da camada. Ou seja, existe uma redução de 30 a 35 gramos em peso ao nascimento com o aumento de tamanho da camada. Outro fator é a variação do peso ao nascimento da camada. O coeficiente de variação, que na verdade é valor que indica quão uniforme é a camada. Então, em camadas mais pequenas, ou seja, hasta 12 lechones, este coeficiente é de 15 a 17%. Por outro lado, em camadas mais largas, com mais de 15 lechones, este coeficiente aumenta muito, cerca de 25%. Então, em camadas maiores, mais largas,
hay una mayor incidencia, mayor ocurrencia de lechones con pesos más bajos. La orden de parto también es otro factor que interfiere en la uniformidad en el peso al nacimiento, onde podemos observar que en hembras con orden de partos de 2 a 4, el peso medio al nacimiento es mayor. Entretanto, con el aumento del orden de parto, o sea, hembras con orden de parto con más de 5, el peso medio y la uniformidad es menor. Raza es otro factor que interfiere con el peso. Si podemos observar aquí la raza china Meishan. La raza Meishan es una raza conocida por precocidad e hiperprolificidad. Pero lechones de hembras Meishan son más pequeños, pero son lechones que van desarrollar de forma normal después del nacimiento, porque un factor interesante que ocurre en las hembras Meishan es que la placenta de estos animales son muy vascularizadas. Entonces, los fetos durante la gestación van a recibir nutrientes y gases necesarios para su desarrollo normal. Y otro factor es el consumo de ración durante la gestación por las madres, por las cerdas. Obviamente, el consumo de ración adecuado va a fazer com que os fetos tenham bom desenvolvimento durante sua vida intrauterina e, por lo tanto, vão ter peso adequado ao nascimento. Hablando sobre a origem da variação do peso ao nascimento, o crescimento fetal e, obviamente, o peso do lechón ao nascimento são dois fatores que estão muito intimamente associados, e o crescimento fetal depende muito do tamanho da placenta. E este fato foi muito bem demonstrado em el trabalho de Susanna Town, hecho en la Universidad de Alberta, no Canadá, donde ellos comprovaram que, miren acá, por favor, existe uma correlação positiva entre peso dos embriones a 30 dias de gestação e também fetos a 90 dias de gestação e o peso da placenta. Ou seja, quanto os embriones e os fetos mais pesados originam de placentas também mais pesadas. Por outro lado, se observarmos os gráficos, agora, quando temos o número de embriones e de fetos viáveis, a correlação é negativa com o peso médio da placenta. Ou seja, quanto maior o número de embriones e de fetos no útero, menores serão os pesos de las placentas. Hablando sobre placenta versus espaço intrauterino, podemos dizer que o espaço intrauterino já é predeterminado no momento de implantação de los embriones, que ocorre aproximadamente 12 dias depois da fertilização. Então, o espaço disponível para os
embriones ya está determinado en el momento de la implantación. Sin embargo, a los 35 días de gestación, este espacio determinado por cada embrión ya es fijo, o sea, los embriones están alongados, están fixados en el endometrio, entonces no hay cómo cambiar. Y las membranas fetales comienzan a crecer y darán origen a las membranas placentarias. E uma vez que as membranas placentárias tocam a membrana placentária do feto vecino, então a placenta para o crescimento. Portanto, uniformidade em el tamanho da placenta está diretamente relacionada a la uniformidade do desenvolvimento embrionário que ocorre ao 12 de gestação, ao momento de implantação de los embriones. Los desarrollo embrionario, como nós podemos ver aqui no dibujo, o desarrollo embrionario depende diretamente de la uniformidade de los folículos e oócitos. Ou seja, o crescimento folicular ocorre e os primeiros folículos a ovularem daram origem a los primeiros embriones fertilizados. Então, desafortunadamente, a ovulação não ocorre simultaneamente de todos os folículos. A ovulação ocorre dura cerca de 3 horas e, obviamente, os primeiros folículos a ovular daram origem a los primeiros embriones e, quando os últimos folículos ovularam, os primeiros que ovularam vão entrar no útero, já em um estágio mais avançado de desenvolvimento. Então, os últimos embriones provenientes de los últimos folículos que ovularam irão entrar no útero em um estágio menos avançado. Então, vão sentir muito o cambio do ambiente que estará no útero, muito mais avançado que eles podem viver. Então, estes embriones normalmente não vão conseguir sobreviver até o final da gestação. Para explicar com mais detalhes como ocorre esta diversidade de los embriones, nós necessitamos compreender o desenvolvimento folicular em la hembra suína. Muito bem. O ciclo estral na hembra porcina possui 2 fases principais: a fase lútea e a fase folicular. O ciclo estral, em média, dura 21 dias e a fase lútea dura 2 semanas e a fase folicular 1 semana. Em la fase lútea, temos predominância da hormona progesterona. E a hormona progesterona é uma hormona que não favorece, não beneficia o desenvolvimento folicular. Pero quando se passa as 2 semanas da fase lútea, a concentração sérica de progesterona diminui, então o crescimento folicular é favorecido. Então, na fase folicular, há grande desenvolvimento de folículos que vão chegar ao tamanho para ovulação posterior. E o ciclo estral, aqui podemos
podemos decir que ocurre em cachorras, pode ser analogamente comparado ao período de lactação. Então, a fase lútea pode ser comparada ao período de lactação e a fase folicular ao período destete celo. Por lo tanto, a nutrição en este período, principalmente en el final da fase lútea, é muito importante para se ter folículos de boa qualidade. E, obviamente, folículos de boa qualidade irão conter ócitos de boa qualidade. E, portanto, os ócitos de boa qualidade irão originar embriões de boa qualidade. Muitos estudos mostraram resultados com os efeitos nutricionais no período antes da cobertura. Estudos hechos no final da década de 90 e no início de los anos 2000, em cachorras, mostraram que cachorras alimentadas em la quantidade correspondente a 3 vezes a exigência para manutenção, na última semana da fase lútea, apresentaram maior número de embriões ao dia 12, foi o trabalho de Cheryl Ashworth, ou ao dia 28 de gestação, foi nosso trabalho durante nosso doutorado. E pouco mais recente, o trabalho de Ferguson, em 2006, eles suplementaram cachorras também com 50% de pulpa de remolacha, com o objetivo de obter uma maior concentração, maior teor de fibra antes da cobertura. E estes autores obtiveram uma maior uniformidade do peso fetal. Mais recente, o grupo de Austrália, aqui representado por Chen, eles trabalharam com deficiência de energia durante a fase lútea, o que afetou a taxa de ovulação e o número de embriões e também a função luteal luego de las ovulações. Então, aqui nós podemos concluir que o uso do flushing, da prática do flushing, é extremamente importante para se ter maiores taxas de ovulações e melhores qualidades de ócitos e, consequentemente, melhores qualidades de los embriões mais viáveis. Outro estudo que nós hicimos, recentemente publicado, foi comparado diferentes fuentes de energia, comparando fuente rica em carboidrato e outra fuente rica em gordura, em lipídios. Com carboidratos, nós usamos o almidão de maíz, uma inclusão de 20%, e para lipídios, o óleo de soja, uma inclusão de 8%. As hembras foram alimentadas à vontade a partir do dia 8 do ciclo. Então, foi na última semana da fase lútea. Foram inseminadas, frenadas ao dia 28 de gestação e o sistema genital foi coletado para análises. Esta tabla mostra os resultados. T1 é o grupo com carboidrato, T2 é o grupo com lipídios. E se compararmos
ambos tratamientos, podemos ver que a dieta com carboidratos, nós obtivemos maior peso do útero, maior taxa de ovulação, maior número de embriões, maior peso de embrião e maior peso placentário. Coletamos também sangue de estas cachorras e podemos perceber que ao dia 14 do ciclo estral, que foi o último dia da fase lútea, e também o dia 21, que foi o primeiro dia do celo, que as hembras alimentadas com carboidrato, T1, e com óleo de soja, T2. Aqui nós podemos observar em los pontos negros são o tratamento T1 e o ponto blanco, tratamento T2. Então, o grupo alimentado com carboidrato apresentou maior pico da hormona insulina depois, uma hora depois da primeira alimentação. E isto ocorreu no dia 14. E, ao final, 4 horas depois da alimentação, nós podemos ver que o nível de glucosa, também em estes dois grupos experimentais, em negro, o grupo T1 com carboidrato, em branco, o grupo T2 com lipídios, podemos observar menor nível de glucosa sanguínea no grupo alimentado com carboidrato, o que nos levou a pensar que este maior taxa ou nível de insulina irá promover maior consumo, utilização da glucosa por las células. Então, houve nível menor de glucosa. E abaixo, no dia 21, podemos observar o mesmo resultado com a hormona insulina, que foi a concentração na sangre foi maior no grupo que consumiu a ração com carboidratos. E por que nós observamos ou estudamos, analisamos a hormona insulina? Porque a hormona insulina é uma hormona metabólica extremamente importante para a assimilação de glucosa por las células. E glucosa é a principal fuente de energia para as células do cérebro e para as células de los folículos. E, obviamente, a glucosa irá ser fundamental para a qualidade do ósseo. Como conclusão deste trabalho, o consumo de energia durante a fase lútea do ciclo estral é essencial para maximizar o desempenho reprodutivo de cachorras. Então, novamente, eu vou enfatizar a importância do flushing, não somente com a quantidade de ração, mas também com a qualidade da ração. Então, se caso seja possível utilizar rações que estimulem a liberação da hormona insulina, isto será melhor, o mais recomendável. Hablando agora sobre a alimentação depois da cobertura, pós-cobertura, estudos clássicos hechos na década de medio de 90 por alunos da Universidade de Alberta, liderados pelo Dr. George Foxcroft. Eles
estudiaron entonces los efectos de la hormona progesterona, porque progesterona es una hormona importantísima para la sobrevivencia embrionaria. Progesterona irá preparar el útero para recibir los embriones. Entonces, Rajesh Jindal alimentó cachorras con 2 niveles diferentes de raciones. Un nivel más alto y un nivel normal. Un nivel más alto de 2 kilos, 2 kilos 200, y el nivel normal, 1,5 kilos, 1,8 kilos. Luego, a la cobertura. Y ellos concluyeron que el aumento de la nutrición, del racionamiento después de la cobertura sería perjudicial para la sobrevivencia embrionaria, porque los niveles de progesterona serían más bajos en comparación con las cachorras alimentadas con el nivel normal. Entonces, para estos autores, a alimentação depois da cobertura deveria ser normal para não prejudicar a sobrevivência embrionária. Sin embargo, en el último estudo recentemente publicado por el grupo de Australia, aquí representado por Atorn, estos derrubaram ou pusieron abajo la teoria de la progesterona después de la cobertura. Estes autores alimentaram então cachorras novamente com níveis mais altos, 2,8, e níveis mais baixos, 1,5. E hicieron la dosaje de progesterona en la vena cava caudal. Dosaje de sangre en la vena cava caudal a cada 15 minutos. Y observaron que la secreción de progesterona en la vena cava, o dosada en la vena cava, es pulsátil, con pulsos mayores, com número de pulsos maiores em las hembras que foram alimentadas com os níveis mais altos, 2,8. E esta tabla mostra os outros parâmetros observados, onde não houve diferença em la taxa de ovulação, pero el número de embriones y la sobrevivencia embrionaria fueron mayores en el grupo que recibió el nivel más alto de ración. Por lo tanto, lo que estos autores concluyeron fue que, obviamente, pero vamos um pouquinho mais para trás. ¿Por que a alimentação mais alta depois da cobertura seria prejudicial para a sobrevivência embrionária? O que foi apresentado por Jindal? A base fisiológica é que quando se aumenta a alimentação depois da cobertura ou em qualquer momento quando se come muito, la circulación sanguínea se va para los órganos de la digestión, principalmente el hígado. Entonces, la progesterona sería metabolizada más rápido en el hígado, en el grupo que fue alimentado con la cantidad más alta. Esto es correcto, es concepto que se tenía hasta surgir el trabajo de Atorn. Y lo que estos autores sugirieron es que la concentración de la progesterona en los vasos sanguíneos que están próximos, más cerca del ovario, serían más importantes porque
porque tenían las concentraciones más altas de las hormonas fundamentales para el desarrollo embrionario. Entonces, la concentración más alta en la vena cava agregaría, o sea, adicionaría, sería un plus para la concentración de progesterona en la circulación periférica. Entonces, sería un dato a más para se pensar. Como conclusión de estos trabajos, el consumo elevado de ración luego de la cobertura afectaría positivamente la concentración de progesterona y sería beneficioso para la sobrevivencia embrionaria. Otro grupo de Holanda ahora trabajaron con porcas cerdas lactantes, suplementaram dextrosa 150 gramos por dia a dietas de cerdas de ordem de parto 1 a 5 durante o intervalo deste celo, ou seja, durante a fase folicular do ciclo. Eles observaram uma redução em la variação del peso al nascimento de la camada subsequente e comprovaram que as hormonas metabólicas insulina e IGF-1 seriam o possível mecanismo mediador de estes efeitos. Na verdade, insulina e IGF-1 são hormonas metabólicas que atuam diretamente na circulação periférica e também há efeito local no ovário muito importante. Estas duas hormonas competem por receptores para que puedan actuar. Então, são hormonas muito importantes para a reprodução, não somente por o efeito na periferia, na circulação general, como também por os efeitos em el ovário. Passando agora a falar sobre o período gestacional, no período médio e final da gestação. O objetivo da nutrição nesta fase é melhorar o peso ao nascimento de los lechones, pero hay que se tener ou hay que se pensar que a hembra não pode ganhar muito peso durante a gestação, porque fatalmente irá perder muito peso durante a lactação. Então, a quantidade de ração para hembras durante a gestação deverá ser restrita. Sin embargo, as exigências nutricionais durante a gestação são muito elevadas e estas são características dependiendo do estágio da gestação. Ou seja, no início da gestação, os requerimentos são mais baixos e vão aumentando gradativamente com o decorrer da gestação. Porque no terço final da gestação há o máximo desenvolvimento fetal. Então, a nutrição deverá ser muito melhor no final da gestação. E estudos com este tema apresentam muita variação em los resultados. Empezando a falar sobre os níveis de energia para os estádios médio e final da gestação, este tema é tema muito antigo e os primeiros autores que começaram a estudar níveis de energia foram Jean Noblet, em França. E estes autores perceberam que uma diminuição no peso ao nascimento de lechones, cujas madres
fueron sometidas a una reducción en el consumo de energía y o ración durante la gestación. Entonces, energía es muy importante para el desarrollo fetal. Otros autores, por otro lado, no observaron efectos del nivel de energía durante la gestación sobre el peso al nacimiento. Entonces, como yo he dicho en el inicio de esta presentación, los resultados son muy instables. Quanto a los niveles de proteína, estudios comprovaram que deficiência de proteína durante a gestação possui efeitos deletérios sobre o desenvolvimento fetal, porque vai afetar diretamente o crescimento placentário e o desenvolvimento vascular da placenta, que são dois factos ou fatores muito importantes para o desenvolvimento fetal. E, óbvio, por que são fatores importantes? São fatores importantes porque irão alcançar uma redução em la habilidade materna em transferir nutrientes e oxigênio para os fetos. Niveles de lisina, el aminoácido limitante para os cerdos. Muitos estudos estão sendo hechos para comprovar o papel de lisina durante a gestação. E o que se sabe é que requerimentos aumentaram substancialmente do início para o fim da gestação, comprovando o que nós decimos há pouco, que os requerimentos nutricionais no início da gestação são baixos e aumentam gradativamente com o desenvolvimento fetal. Por lo tanto, atender requerimentos de lisina em cerdas gestantes irá depender das diferentes dietas que são necessárias para as diferentes fases. Então, lo melhor é que se tenha dietas específicas para as fases de início de gestação, o terço médio e o terço final, que vão lá atender adequadamente a los requerimentos nutricionais nestas respectivas fases. Por lo tanto, práticas de racionamento durante a gestação deverão ser desenvolvidas para alcançar as metas de peso e de espessor de grasa ao parto. Porque nós não queremos hembras que são muito gordas durante a gestação, porque, como eu he dicho, as hembras gordas vão a perder mais condição corporal durante a lactação. Sin embargo, a deposição de proteína não corresponderá ao potencial de deposição de proteína em caso de hembras que han sido alimentadas ad libitum. É claro que se hembras foram alimentadas ad libitum, a deposição de proteína seria muito melhor, pero nós não poderemos deixar que nossas hembras sejam alimentadas ad libitum durante toda a gestação para evitar excesso de depósito, excesso de peso. O consumo de ração em geral. Dr. Cromwell e seus companheiros observaram um aumento de peso ao nascimento de lechones cujas cerdas receberam aumento de ração, ou seja, aumento de ração de 1,36 quilos cerda dia desde o dia 90 da gestação, ou seja, no final da gestação, o aumento de consumo de ração seria favorável ao peso ao nascimento. Por outro lado, os autores espanhóis não observaram efeitos do aumento do consumo de ração. 2 quilos
ser de día durante el período de 45 a 85 de gestación. Então, novamente, los dados son inconsistentes. E nós não poderemos deixar de enfatizar a importância das dietas estimuladoras de liberação da hormona insulina. E as dietas que são mais úteis com este propósito são dietas cujos ingredientes são à base de dextrosa e pulpa de remolacha. E este uso de estes ingredientes deverá ser durante a gestação e também durante o intervalo deste ciclo. Os resultados, no entanto, não confirmaram melhora em la uniformidade de embriones, fetos e placentas em las gestações subsequentes de cerdas multíparas. Como considerações finais, gostaria salientar ou enfatizar que hembras contemporâneas são totalmente diferentes de las hembras de décadas passadas. Temos que pensar que as hembras modernas são hembras hiperprolíficas, são hembras cujas camadas são muito grandes. Então, o manejo deverá ser diferente. Estratégias nutricionais pré-cobertura que estimulem a liberação de las hormonas insulina e IGF-1 vão afetar os níveis de progesterona e a sobrevivência embrionária. São dietas que vão beneficiar a sobrevivência embrionária porque vai aumentar a liberação ou a produção da hormona progesterona. Em resumo, a nutrição pré-cobertura é fundamental para que se tenha crescimento folicular adequado que irá refletir em ócitos maduros de boa qualidade. Ócitos maduros, por sua vez, vão originar embriones com desenvolvimento e uniformidade adequado. E se temos embriones de boa qualidade, teremos desenvolvimento e uniformidade também da placenta. E, obviamente, a uniformidade da placenta vai resultar em desenvolvimento e uniformidade de fetos. Desenvolvimento e uniformidade de fetos vão resultar em peso ao nascimento normal, em uniformidade de camadas e, consequentemente, em sobrevivência de lechones hasta a terminação para a venda. Então, para finalizar, não há receita de torta, porque as granjas são diferentes, as genéticas são diferentes e os manejos são diferentes. Então, cada um há que adaptar a sua genética, a seu manejo para ter buenos resultados. Com isto, agradeço sua atenção. Aqui está meu correio e ficarei contente em responder as dúvidas. Muitas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy buenos datos, te los agradecemos. La única duda que nos queda es sobre el trabajo de alimentación post-cobertura. Mostraste trabajos antiguos con bajos consumos para tener mayor supervivencia embrionaria y un trabajo un poquito más actual con altos consumos con mayor supervivencia embrionaria. Eso nos hace un poco de ruido y nos confunde un poco. Primero por la supervivencia embrionaria y segundo
para saber cómo hacemos si los primeros 30 días damos 2,8 kilos o 3 kilos para mantener un score corporal deseado para todas las líneas genéticas. Gracias, José, por su pregunta. Lo que pasa es que antiguamente los trabajos enfocaron en niveles de progesterona solamente periférica. En el trabajo de los australianos enfocaron en medir los niveles de progesterona en el local, en la vena cava, donde la vena o la arteria ovárica van carrear la progesterona hasta la vena cava. Y aquellos autores observaron que la concentración de progesterona local es mayor en estas hembras alimentadas con 2,8 kilos, o que teóricamente hace muy sentido, porque cuando se tiene más ración, se tiene una liberación mejor de las hormonas metabólicas que van a producir o hacer con que ocurra una mayor absorción o transferencia de glucosa para las células de la camada da granulosa en el folículo, que van a transferirla al ósito. Y además, más progesterona va a preparar mejor el útero para la recepción de los embriones. Entonces, ¿qué hacer? En mi opinión, creo que deberíamos intentar incrementar la alimentación para mejorar la condición corporal. Y lembrando o no olvidándonos que las hembras después de la lactación tienen el periodo de estetocelo para recuperar. Entonces, tenemos que trabajar también en el periodo de estetocelo. Pero no creo que sería que deberíamos tenerla o mantener la ración por 30 días. Para mí son muchos días, porque la hembra puede ganar mucho peso y nosotros no queremos eso. Entonces, por lo menos 2 semanas, que es el periodo de la implantación, sería el adecuado. Trabajo en una granja de 500 madres donde pesamos lechón por lechón. Por favor, habla despacio. Por favor. Trabajo en una granja de 500 madres donde pesamos lechón por lechón. Se pesan el 90% de los lechones uno a uno. Tenemos un resultado de coeficiente de variación de un 40% y la consulta es cómo bajar de ese 40% a un 25% que considerás normal y cómo mejorar el 6% de lechones debajo de 700 gramos que estamos teniendo. Gracias por su pregunta. Disminuir el número de lechones que nacen abajo de 700 gramos. ¿Es esto la pregunta? Y la coeficiente de variación. Son preguntas muy difíciles de responder. Pero certamente mejorar la nutrición es el primer paso. ¿Cómo es la nutrición, el razonamiento durante la gestación que ustedes hacen en la granja? Ahora se ha cambiado en esta semana, pero la normal es 1,8 kg de G1 y de hasta los 70 días es de restricción por un tema de condición corporal que estamos teniendo. De 70 a 90, 2,4 kg y de 90 a parto se dan 2 nutriciones diferentes. Una G1 de 3 kilos y medio kilo más de G2. Creo que el manejo nutricional está adecuado
Y puedes intentar acrescentar como ingredientes en la dieta productos que van a estimular la liberación de la hormona insulina, como pulpa de remolacha. No sé si aquí en Argentina hay disponibilidad de pulpa de remolacha o dextrosa. Y creo que puede intentar hacer esto. Es muy difícil porque, na verdad, el problema es genético. Y lo que hay que se hacer es que los americanos ya están haciendo es enfocar en el mejoramiento genético para aumentar la capacidad uterina. Si la hembra no tiene un útero que sea capaz de soportar el gran número de embriones que las hembras contemporáneas poseen, la incidencia de lechones flacos de peso menor serán constantes en todas las granjas, porque el problema es genético. Nosotros intentamos con nutrición mejorar, pero es muy difícil, es muy difícil. Cuanto al coeficiente de variación, como tentar bajar esto, es lo mismo. Yo creo que si intentas mejorar la nutrición, probablemente el coeficiente irá a bajar, pero como yo he mostrado, cuanto mayor las camadas, mayor será el coeficiente. Es una correlación, una asociación de proporción positiva. Muchas gracias por la presentación, Fernanda. Gracias. La pregunta voy a tratar de hacerla despacio. Gracias. ¿Vos no pensás que seguimos haciendo nutrición de la hembra gestante en función más de cantidad que de calidad de alimento? Y que no atendemos mucho la terminación de la gestación en lisina, en el crecimiento del feto, pero le damos muy poca importancia al crecimiento de la placenta entre el día 12 y el día 70, donde se produce la mayor eficiencia placentaria y donde el 25 al 50% de las muertes prenatales se producen justo en este momento. Y la tenemos con una muy poca cantidad de alimento y con nada de calidad. No sé cuál es tu opinión en función de eso. Gracias por su pregunta. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que damos poquísima importancia a los primeros estágios de desarrollo embrionario, que son hasta la implantación. Y las mayores perdas ocurren en esta fase. Yo creo que calidad es fundamental. Manejo también, porque ¿cuál es la frecuencia de arrastramiento en la gestación? ¿Una o dos veces aquí? Variable. Yo soy totalmente contra una vez, porque el cerdo es un animal que en 24 horas puede se quedar totalmente en estado catabólico, y nosotros no queremos que nuestras madres gestantes se queden catabólicas, definitivamente no. Entonces, para empezar, yo creo que por lo menos 2 arrastramientos durante la gestación sería necesario. Y, obviamente, la calidad y enfocar en el primer tercio de la gestación para que se regulen o eviten las perdas embrionarias. Repite, por favor, el primer paso. Ok, cuando tú estás trabajando con dextrosa, el efecto que tú logras con la dextrosa, ¿lo estás encontrando solamente en hembras jóvenes o también las encuentras en el resto de las hembras hasta sexto, séptimo parto? Hay 2 situaciones. Las hembras jóvenes, ellas no presentan tanto problema con camadas desuniformes.
¿Por qué? Porque las hembras jóvenes son hembras que no atingieron su potencial de ovulación. Por lo tanto, el número de embriones en el espacio uterino está adecuado, mientras hay mucha pérdida embrionaria en las hembras jóvenes. Por otro lado, en las hembras más viejas, la pérdida fetal es mayor. Yo creo que nosotros tenemos que hacer, si fuera posible, hacer dietas diferenciadas para hembras jóvenes y para hembras más viejas. Pero creo que en la práctica eso no es posible, porque en una crianza de cerdos hay muchas raciones y puedes complicar mucho más la situación. Entonces, creo que debemos enfocar en raciones en fases, o sea, ración para el tercio inicial, medio, final, porque los requerimientos son diferentes. Focar en calidad, utilizando ingredientes que van a estimular la liberación de las hormonas que nosotros deseamos, que son insulina y GF1. Cuando estás usando dextrosa, vas a buscar liberación de insulina. ¿Eso lo haces en el periodo de destete monta, en todo tipo, en todos los partos, o solamente en la hembra más crítica, que es el primero o segundo parto? No, en todas, porque el periodo destete celo es fundamental para que ocurra una mejor calidad de los folículos y consecuentemente de los ovocitos. Entonces, debemos enfocar en la nutrición de este intervalo, porque es muy importante para la calidad subsecuente de los embriones. Muy bien. Bueno, la verdad que sí, es un tema muy interesante y da para seguir charlando, pero por una cuestión de tiempos voy a pedir un fuerte aplauso para la doctora. Muchas gracias. Y un obsequio de la empresa Biofarma. Muchas gracias.